Olá, meus queridos, todos bem? Você que vai prestar o concurso de tribunal, é muito importante você saber o que eu vou dizer agora. É o seguinte, pessoal, acabamos de falar que o rito pode ser comum especial, comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Muito bem. Como é que funciona, pessoal, o rito ordinário? Os demais ritos são parecidos também, tá? Mas vamos pegar o rito ordinário. Como é que funciona um processo? Em primeiro lugar, o titular da ação penal pública oferece a denúncia e o querelante oferece a queixa. Legal? Até aqui da ação penal de iniciativa privada. Oferece a denúncia ou queixa. Inicia-se com o oferecimento da denúncia ou queixa. Depois, o que o magistrado vai fazer? Vai verificar se preenche os requisitos. Ou ele recebe, ou ele rejeita liminarmente, que você tem de saber o artigo 395. É meio decoreba, pessoal. Para o tribunal é texto de lei. Ou o juiz recebe a denúncia, ou ele rejeita a denúncia. Recebida a denúncia, ele vai ordenar a citação do acusado para contratar o advogado e responder à acusação no prazo de 10 dias. E na resposta à acusação do 396-A, ele pode alegar tudo. E é o momento que ele tem para rolar testemunhas, até no máximo 8, no rito comum ordinário. Muito bem. Oferece a denúncia, recebe a denúncia, tudo certo? Resposta à acusação, se ele não apresentar, será nomeado um advogado a ele, um defensor dativo, e ele vai tentar o quê? Ele vai tentar uma absolvição sumária. Absolvição sumária. Perceba que não temos audiência ainda. Ofereceu a denúncia, recebeu, respondeu, ele vai tentar absolvição sumária do artigo 397. Você tem de fazer a leitura do 397. Legal? Até aqui? Muito bem. Se ele for absolvido sumariamente, é uma felicidade para ele, não é? Mas o problema é se ele não for absolvido sumariamente. O que o juiz vai fazer? Ele vai marcar uma audiência em 60 dias. 60 dias, rito comum ordinário. Por quê? Falaremos em outra oportunidade, rito sumário 30 dias, etc. Beleza? Rito comum ordinário, marcará audiência em 60 dias. Legal. O que você tem de saber? Senhores, você tem de saber que essa audiência, regra, ela é una. Nós chamamos de audiência de instrução, debates e julgamento. Ela é una. O sujeito, no mesmo dia, ele sai com a sentença condenatória ou absolutória. Ela é una, beleza? Só que você tem de saber a ordem dessa audiência. É aí que pega para o seu concurso também. Por quê? Se inverter a ordem, é nulidade. Não pode inverter a ordem. Então, em primeiro lugar, a audiência oitiva do ofendido, que é o sujeito passivo do crime, que é a vítima. Oitiva do ofendido. Depois, oitiva das testemunhas roladas pela acusação, que o promotor ofereceu, arrolou quando do oferecimento da denúncia. Oitiva do ofendido, oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, beleza? Depois, esclarecimento dos peritos, sindicatos, acareações, reconhecimento de pessoas ou coisas, interrogatório do acusado. É aí que pega. O acusado, pessoal, ele é interrogado. É a oportunidade que ele tem para apresentar a versão que lhe for mais favorável. Beleza? Vamos lembrar que ele tem direito constitucional ao silêncio. O silêncio não pode ser interpretado em desfavor dele, segundo o artigo 186, parágrafo único do Código de Processo. Muito bem. Mas, você percebeu que ao final o acusado ele é interrogado? Percebeu isso? Por quê? Porque antes de 2008, na verdade, que tivemos a alteração em 2008 do Código de Processo Penal, algumas legislações aí, o acusado era ouvido em primeiro lugar. O primeiro ato, instalada a audiência, o primeiro ato era o interrogatório do acusado. Agora, sem chance, pessoal. Eles colocaram o interrogatório do acusado para o final. É o último ato interrogatório do acusado. Beleza? De novo, oitiva do ofendido, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, esclarecimento dos peritos sindicatos, reconhecimento de pessoas ou coisas, acareação, interrogatório, debates orais
debates orais em 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Primeiro a acusação fala, depois a defesa fala. Aí o juiz vai sentenciar. Debates orais e sentença. Mas você tem de lembrar uma coisa. Após o interrogatório, senhores, há possibilidade das partes requerendo diligências. Requerimento de diligências. Então, pessoal, a regra, a audiência é una, ele tem de sair com a sentença. Mas nós podemos ter situações diferenciadas, né, em que a parte requer diligências. Então, se a parte requerer diligências, por exemplo, a vinda de um documento que está na empresa, evidente que você tem de juntar esse documento e tem de pedir para a empresa. Você concorda que a audiência não vai ser mais una? Aí, se a parte requerer diligências, o juiz se deferir, beleza? A diligência, ele vai requerer o documento que está na empresa, por exemplo. Quando esse documento for juntado aos autos do processo, o juiz ele vai abrir para as partes o quê, pessoal? Um prazo de 5 dias para apresentar os memoriais. O promotor vai pedir a condenação ou a absolvição. O advogado vai pedir a absolvição. E o juiz vai sentenciar em 10 dias. 10 dias. Beleza? Mas vamos imaginar outra situação. Não teve requerimento de diligência. Instalada a audiência, tivemos a oitiva do ofendido, testemunhas da acusação, testemunhas de defesa, esclarecimento dos peritos, nesta ordem, esclarecimento dos peritos, acareação, reconhecimento de pessoas ou coisas, e interrogatório. Qual o próximo passo? Debates orais em 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Beleza? Mas a causa é muito complexa, pessoal. O número excessivo de acusados, é muito complexa a causa. Não dá para o promotor falar em 20 minutos, muito difícil, tem muitos detalhes do processo. Não dá para o advogado falar em 20 minutos. Então, eles podem requerer ao juiz para apresentar a defesa ou apresentar as alegações finais ali, tudo certo até aqui, na forma de memoriais. Ou seja, o juiz, se ele deferir, se a causa for complexa e o número excessivo de acusados, você pode pedir para apresentar por escrito. Como é que funciona? O juiz vai abrir prazo para o promotor de justiça apresentar os memoriais em 5 dias e depois ele vai abrir prazo para o advogado apresentar os memoriais em 5 dias. Contraditório. 5 dias. Apresentados os memoriais, aí o juiz, com o processo completinho, ele vai sentenciar em 10 dias. 10 dias. Então, pessoal, há possibilidade, tudo certo, né, de apresentação de memoriais. Você tem de lembrar do artigo 400, parágrafo 3º. Mas a regra, a audiência é una. Debates orais ali e sentença na hora. Só que a audiência não será una se tiver diligências ou apresentação de memoriais. Está claro, senhores? Então, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Estamos juntos sempre, senhores. Tchau!